Bom, dando continuidade, né, à minha leitura, né, comentada que eu tenho feito nessas videoaulas sobre o texto freudiano, a análise finita e a infinita, texto esse que estamos trabalhando na tradução proposta pela editora Autêntica, né? Hoje eu vou me dedicar mais especificamente nessa videoaula à parte 6 desse texto e vou intitular, né, essa minha leitura da parte 6 com a seguinte frase, né, o que resiste à análise. Freud inicia a parte 6 de a análise finita e a infinita, evocando a noção de alteração do eu, trabalhada por ele na parte 5, né, desse mesmo texto e que eu já comentei aqui. A questão que vai mobilizá-lo agora, né, é se toda alteração do eu, que como vimos tem a ver com os mecanismos de defesa do eu, abre aspas, é adquirida durante as batalhas de defesa dos primeiros tempos, fecha aspas, página 345, parágrafo 40. E ainda se há, abre aspas, diferenças do eu, fecha aspas, que seriam, os termos também são de Freud, originárias, inatas, né? O que nós vamos encontrar também no parágrafo 40 da página 345. Em outros termos, a preocupação de Freud é se os mecanismos de defesa do eu utilizados por cada pessoa são adquiridos ou não. A posição freudiana é, desde o início, que a resposta não poderá ser dúbia, página 345, parágrafo 40. E por isso, quando ele sustenta que, abre aspas, não podemos levar ao extremo a diferença entre características herdadas e adquiridas, criando um par de opostos, fecha aspas, página 346, parágrafo 40, considero importante esclarecer por que não há qualquer dubiedade nessa ressalva de não considerarmos de modo extremo a diferença entre herdado, pensado aqui do ponto de vista biológico, né, da herança biológica, e adquirido, né, pensado aqui mais nessa proposta, digamos, mais social, cultural. Não há dubiedade, porque como Freud mesmo nos indica, né, abre aspas, entre o que herdamos encontra-se o que os antepassados adquiriram. Né? Então, aquilo que nós herdamos pode ter sido adquirido pelos antepassados. Assim, a herança, mesmo quando relacionada a características biológicas, não deixaria de ser, sob certo aspecto, segundo Freud, uma aquisição. Tampouco a perspectiva de tomarmos o isso como uma espécie de herança arcaica, né, a expressão é de Freud, e que nos permite supor não haver um eu no início da vida, não é propriamente validada por Freud, porque, segundo ele, abre aspas, originalmente o isso e o eu são uma coisa só, página 346, parágrafo 40. Nesse contexto, a conclusão de Freud no início do parágrafo 41, do parágrafo 41 da página 346 é a seguinte, abre aspas, as propriedades do eu, fecha aspas, percebidas por nós como resistências, podem ser tanto hereditárias quanto adquiridas nas batalhas de defesa, fecha aspas. E assim, Freud não só vai considerar utópica, né, o termo é dele, a diferenciação entre eu e isso, quanto também ele dirá que essa diferenciação, abre aspas, perdeu muito de seu valor para nosso estudo, fecha aspas. A meu ver, há essa perda de valor de uma tal diferenciação, porque tanto eu
quanto isso, passam a ser mais tomados por Freud, sobretudo nessa sexta parte, né, em suas dimensões pulsionais. Nesse contexto, nos parágrafos 41, 42 e 43 de A Análise Finita e a Infinita, Freud passará a tematizar resistências que não são mais propriamente aquelas que se manifestam nos mecanismos de defesa do eu. Trata-se de como o conflito entre as pulsões toma o corpo do analisante e, nesse combate, o eu e suas defesas já não têm mais qualquer lugar. Ou já não tem o mesmo lugar que tinha quando a gente trabalhou lá as alterações do eu e as relações com mecanismos de defesa, né, na parte anterior. Então, entre o que resiste à análise, nessa outra perspectiva, né, mais pulsional do que propriamente relacionada ao eu, né, Freud enumera, digamos, 5 vertentes, né, dessa resistência. Né? A primeira é o que ele chama de viscosidade da libido. É o que se apresenta nos casos de quem, no tratamento analítico, abre aspas, não consegue tomar a decisão de liberar os investimentos libidinais de um objeto e transferi-lo para outro, apesar de não haver motivos especiais para uma tal fidelidade de investimento. Fecha aspas, página 347, parágrafo 41. Assim, a apresentação dessa viscosidade libidinal compromete a transferência, né? Porque dificulta passar de um objeto libidinal, né, para um objeto substituto. E, por conseguinte, isso também vai trazer dificuldade, segundo Freud, para o tratamento analítico. Aqui, o analista seria como o artista plástico que, abre aspas, trabalha com a pedra dura. Fecha aspas, página 347, parágrafo 41. A segunda vertente, né, dessas resistências que não são associadas aos mecanismos de defesa, né, Freud chama de livre trânsito da libido. Trata-se, né, no livre trânsito da libido, do oposto da viscosidade libidinal. A libido encontra aqui uma grande facilidade de trânsito, né? Ela não é viscosa. E, abre aspas, os novos investimentos parecem acatar a sugestão da análise, abdicando dos antigos. Fecha aspas. Aqui, o analista, segundo Freud, seria como o artista plástico que, abre aspas, trabalha com a argila maleável. Fecha aspas. E poderíamos considerar que tal trabalho seria mais fácil que aquele realizado com pacientes tomados pela viscosidade libidinal e que Freud articula mais a esse trabalho do artista plástico com a pedra dura. Porém, não há nada fácil com aqueles cuja libido apresenta-se livre demais no seu trânsito. E, para ilustrar, lhes passo a seguinte citação de Freud. Abre aspas. Os resultados analíticos muitas vezes se mostram frágeis. Fecha aspas. E, abre aspas, as novas ocupações logo são abandonadas. Fecha aspas. E, abre aspas de novo, temos a impressão de que não trabalhamos com a argila, mas que escrevemos sobre a água. Página 347. Pode-se alcançar, nesses casos, facilmente a vitória, mas logo
essa vitória vai se ver completamente diluída, tal é a liberdade de trânsito da libido. Então, há uma outra forma da resistência aparecer, que não é pela viscosidade da libido, mas sim pela grande liberdade, né, de transição, né, de transitar, que a libido teria. O terceiro elemento, né, a terceira vertente aí daquilo que resiste à análise, seria o esgotamento da esperada plasticidade, que estou citando Freud, da capacidade de mudança e do desenvolvimento continuado. Página 347, parágrafo 42. Aqui, segundo Freud, abre aspas, todas as relações e distribuições de força revelam-se como imutáveis, fixas e petrificadas. Fecha aspas. Página 348, 42º parágrafo. Freud chega mesmo a comparar com a dificuldade de absorção e de mudança que muitas vezes os hábitos dos idosos indicam. E, portanto, é bem diferente, né, da chamada inércia psíquica, né, que é o segundo modelo tratado por Freud, né, o primeiro, aliás, que é o modelo que Freud vai falar logo em seguida. Porque na inércia psíquica, né, pode haver algum movimento, mas sem possibilidade de alteração e marcado por uma constância. Né? No caso dessa esperada plasticidade, né? Da capacidade de mudança de um movimento continuado, né? Nós vamos ver que tudo aparece de uma forma muito fixa, muito petrificada, muito imutável. Né? A quarta forma de resistência, né, à análise é, então, o que Freud chama de inércia psíquica. E essa inércia aparece, né, abre aspas, quando o trabalho analítico da moção pulsional abre novos caminhos, fecha aspas, que, por sua vez, abre aspas, nunca são trilhados sem um evidente retardamento. Fecha aspas, página 348. Uma mudança se apresenta, mas o analisante não a assume de imediato e assim vacila, procura adiá-la. Trata-se aqui do que, segundo Freud, talvez não de forma muito correta, é chamado, é a expressão de Freud, resistência do isso. Página 348, parágrafo 42. E que é diferente, essa resistência do isso, do esgotamento caracterizado, né, pela perda, né, completa de plasticidade, né, ou de capacidade de mudança e de desenvolvimento continuado. Né? Por quê? Na inércia psíquica, né, como é característico da noção física mesmo de inércia, né, pode haver algum movimento ao qual, no entanto, se tende a impor dificuldade e resistência, para se evitar qualquer deslocamento no sentido da mudança apresentada. A anulação, que se associa muitas vezes à noção física de inércia, encontrada, né, então, no campo da física, também me parece ser uma referência para Freud nesse contexto, porque, segundo ele, nesses casos tomados pela inércia psíquica, né, abre aspas, todos os percursos, todas as relações e distribuições de força revelam-se como imutáveis, fixas e petrificadas. Fecha aspas, página 348, parágrafo 42. Outra associação
realizada por Freud é que o poder do hábito, né, uma expressão que ele usa, em pessoas muito idosas, né, vai lhes implicar o, abre aspas, esgotamento da capacidade de absorção, fecha aspas. Mas, nos casos de inércia psíquica, se trata ainda de pessoas jovens, né, então que não deveriam, né, na posição de Freud, apresentar, né, tanta inércia, né, no que diz respeito aí às mudanças. Então, isso vocês vão encontrar na página 348, no parágrafo 42. Por fim, em quinto lugar, Freud situa o que ele chama de as diversidades do eu, e que podem se apresentar em outro grupo de casos como, abre aspas, fontes de resistência contra o tratamento analítico e impedimentos do sucesso terapêutico. Página 349, parágrafo 43. Aqui, Freud situa a ação das, abre aspas, duas pulsões primevas, sua distribuição, mistura e difusão, sem se limitarem ao isso, ao eu ou ao superior. Página 349, 43º parágrafo. Trata-se, segundo Freud, né, no nível aí dessas diversidades do eu, né, da mais forte das resistências durante o trabalho analítico, manifestada por, abre aspas, uma força que se defende da cura em todos os meios possíveis e que a qualquer custo quer se manter na doença e no sofrimento. Página 349, 43º parágrafo. Parte dessa força pode ser reconhecida como, segundo Freud, consciência de culpa e necessidade de punição, e se localiza na relação entre o eu e o superior. Página 349, parágrafo 43. Nesse caso, o analisante não se cura porque a doença serve-lhe inconscientemente como punição por sua culpa. Não é sem razão, portanto, que mais adiante Freud vai evocar o que ele chama de manifestações do masoquismo imanente e, como tal, faz com que se insista no sofrimento como um modo de satisfação, assim como também o que acontece na reação terapêutica negativa. Página 349, 43º parágrafo. Ou seja, quanto o paciente, diante da possibilidade de uma mudança promovida como uma espécie de efeito terapêutico, pode produzir inconscientemente uma piora do seu próprio caso. Mas Freud também considera que, abre aspas, outros valores dessa mesma força devem estar agindo em local indeterminado, ou seja, acrescento, de um local sem o que se relaciona aos topos, aos lugares, né, das instâncias psíquicas como o eu e o isso e o superior, de forma então ligada ou livre. Nesses outros contextos, segundo Freud, não há como sustentar, né, ou continuar sustentando a aspiração do prazer, da diminuição equilibrada das tensões, como o que domina os acontecimentos psíquicos. Esses acontecimentos também podem ser tomados pelo que se apresenta como mais além do princípio de prazer. E esse mais além do alívio equilibrado das tensões denota o que Freud chama de a presença de um poder na vida psíquica e que chamamos de pulsão de agressão ou de pulsão de destruição. Fecha aspas, deduzido
da pulsão de morte. Página 349, 43º parágrafo. Pulsão de morte que, por sua vez, busca uma espécie de destensionamento, como que se apresenta no inanimado, ou seja, no que não dá qualquer mostra de vida ou mesmo de vitalidade. Os parágrafos 44 a 51 são dedicados a considerações sobre a pulsão de morte e a referências que Freud faz, né, com relação a alguns filósofos, né, sobretudo Empédocles, né, por um lado, e por outro lado, as teorizações que o próprio Freud faz a partir de sua experiência clínica. As referências a Empédocles e a dimensão pulsional enfatizada pela psicanálise levam Freud a fazer considerações sobre os primórdios da civilização, sobre o cosmos, sobre a natureza. E, a meu ver, elas não são mais um modo de Freud demonstrarmos que no conflito, né, que atravessa uma análise, né, na verdade, essas referências que ele faz ao cosmos, à civilização, à natureza, né, são muito mais um modo de ele demonstrar que no conflito que atravessa uma análise e ao se impor no corpo mesmo do analisante, né, esse conflito entre pulsão de vida e pulsão de morte, entre Eros e Thanatos, né, ou entre Eros e a destruição, não há mesmo qualquer chance para o eu e seus mecanismos de defesa. E com isso, termino meu comentário da 6ª parte de Análise Finita e a Infinita. Muito obrigado.